Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos e eu espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero tratar aí essa história que o bispo Edir Macedo, quando ele não é o novo Abraão, ele é o novo Moisés. É isso que eu já escutei dentro da instituição. Eu acredito que você que já fez parte ou faz parte da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, já escutou, já viu em pregações, já viu bispos e pastores usar a figura do bispo Macedo e associar a figura de personagens bíblicos, principalmente como Abraão e Moisés. É sobre esse assunto que eu vou tratar no vídeo de hoje. E eu gostaria que você está aqui no canal, que você não é inscrito nesse canal, que você se inscrevesse, ativasse as suas notificações, dando uma badalada no sino, dá o like no vídeo se você gostou, fique à vontade para dar um valeu demais, fica à vontade. E você pode compartilhar. E o mais importante para o engajamento do canal, para o engajamento desse vídeo, é você comentar. Foi muito bom os comentários que eu recebi no último vídeo de apoio à minha pessoa, uma vez que eu fui atacado por um obreiro da instituição que eu conhecia. Então vamos ao vídeo. Você já ouviu dizer que o bispo Macedo é o novo Abraão. E eles falam, por que o novo Abraão? Porque na Bíblia fala que Abraão era o pai da fé. Ele era pai da fé de quem? Da nação de Israel. E as pessoas, todo o contexto judaico, todo o contexto histórico judaico tem a ver com Abraão, a promessa que de Abraão nasceria uma nova nação, um novo povo, o povo de Deus, que até mesmo o evangelho seria anunciado a todos os povos através de Abraão. Então, eles usam essas personalidades para dar legalidade a que o bispo Macedo faz, porque os pastores usam assim, não, o bispo Macedo é o nosso pai da fé. Outros bispos falam a mesma coisa. Não, o bispo Macedo é o nosso pai da fé. Lógico que já com orientação do próprio bispo, para dar credibilidade às suas pregações, às suas heresias, às suas fantasias, às suas deturpações teológicas, porque se existe uma coisa que o bispo Edir Macedo faz, e ele se chama desonestidade teológica. É uma das piores pragas que existe no meio evangélico, é a desonestidade teológica. As pessoas, elas leem textos bíblicos, associam textos bíblicos que contam histórias de povo, de pessoas, de um período de tempo do passado, e eles associam nos dias de hoje. Eles não importa para eles a concordância verbal, não concorda o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto do povo, da nação, do tempo. Eles não estão nem aí, eles usam e manipulam essas coisas, e com essas pequenas falácias, com essas pequenas distorção, eles entram na mente das pessoas e as pessoas passam a acreditar piamente que o bispo é aquele personagem da Bíblia, e que ela deve acatar tudo o que aquele personagem fizer. Então eles usam disso para manipular. Eles dizem, Abraão sacrificou Isaac, e você deve sacrificar também. E a pessoa, ela com todo esse gatilho mental que está na mente dela, a mente golpeada, bombardeada
por heresias, por enganos, por mentira, por manipulação, ela acata e atende, ela associa. Não, a Bíblia fala que Abraão sacrificou, mas Abraão sacrificou mesmo? Abraão foi até as últimas? Não, Abraão não sacrificou porque Deus proveu a Abraão o que queria dele. E tudo isso tinha um contexto. Tudo isso tinha uma situação acontecendo, uma história. A história do povo de Israel estava em curso. Estava ali o nascimento daquele povo, daquela nação, da fé cristã judaica, através de Abraão. O pai de uma grande nação, a nação dos filhos de Deus, como que se tem pontos, os judeus pensavam que era assim, que a salvação vinha dos judeus e era para os judeus. Lógico que o evangelho foi pré-anunciado por Abraão, que ia ser para todos os povos. E nessa também a gente vê várias vezes, já viu eu que estava lá dentro do sistema como obreiro na instituição Igreja Universal, já escutei que Edir Macedo é o novo Moisés. E os outros bispos, mais uma vez, para dar validade a essa fantasia, eles falam, não, o bispo Macedo é o novo Moisés. Daí as pessoas ficam ali apreensivas, o novo Moisés, o bispo Macedo vai nos conduzir à terra prometida, à libertação da escravidão. Daí eles fazem aquela salada de fruta, a escravidão financeira que a pessoa vive, familiar, o sofrimento, as decepções, e daí eles já gostam de dar aquela incrementada no lado financeiro. Não, o bispo Macedo, ele vai te levar à terra prometida, a terra que emana leite e mel. E com esses toques que Edir Macedo é o novo Moisés, as pessoas passam ali a ficar prontas. Elas estão ali prontas para obedecer tudo o que o vosso mestre mandar. E o mestre, na ocasião aí, lógico que é o bispo Edir Macedo. E as pessoas cegamente, sem estar preparada teologicamente, sem ter nenhum tipo de preocupação em examinar as escrituras, de examinar o evangelho, e sem passar nenhum filtro sobre o que é aquilo. Se Jesus, naquela situação, qual era, o que Jesus faria, o que Jesus mandava fazer. Não para pensar o antes, o após da cruz, a obra redentora. Eles não param para pensar em nada disso. E assim como o vosso mestre mandar, está ali pronto para obedecer. E sem falar que eles ameaçam as pessoas que se opõem, eles ameaçam as pessoas que duvidam, que não acreditam. Sempre quando alguma pessoa já dentro da instituição, ela contesta, ela já é chamada de endemoniado, de rebelde, ela já recebe o título que ela não é convertida, que ela não é de Deus, que ela não nasceu de Deus, que ela tem ainda a natureza carnal dentro dela, e isso vai bombardeando a mente da pessoa, e a pessoa dentro daquele grupo, ela começa a pensar, não, se todo mundo está obedecendo, se todo mundo está fazendo, então eu devo obedecer também. Mas se o bispo Edir Macedo é o novo Abraão, ou outra vez, ele é o novo Moisés, por que ele não tem as mesmas características de Abraão ou de Moisés? Abraão vivia do dízimo, das ofertas das pessoas, dos seus servos, dos seus seguidores, dos seus subalternos. Ele vivia da exploração do dízimo,
ele vivia da exploração da oferta, ele vivia de fogueira santa de Abraão. Abraão, por acaso, que inventou, criou alguma fogueira santa? Ou era o costume, ou era a aliança entre ele e Deus, entre Abraão e Deus. Não foi instituída uma fogueira santa porque Abraão fez uma fogueira santa. E é aí que eu falo e repito, a capacidade da desonestidade desses líderes religiosos que manipulam a vida das pessoas, manipulam a mente e, manipulando a mente, tem o controle de todo o corpo, tem o controle de toda a vontade, tem controle sobre a família, sobre o casamento, sobre o trabalho, sobre a renda, sobre os bens. Eles usam isso para enriquecer às custas dos mais desatentos, vamos dizer assim. E passe um filtro. Edir Macedo, ele tem as características mesmo de Moisés? Ele tem as características de Moisés? Você acredita mesmo que Deus escolheu o bispo Edir Macedo para tirar o povo da Universal, ou o povo evangélico, de uma forma geral, tirar da situação que está vivendo, levar para uma vida melhor, levar essas pessoas à chamada Terra Prometida? Será que é isso mesmo? Edir Macedo tem as características de Moisés? Quais são as boas características que Edir Macedo tem? A não ser que é um bom empresário, é um homem inteligentíssimo, é um homem que sabe fazer bons negócios. Tanto é que Edir Macedo é dono do Hospital Moriá. Lógico que está no nome ali do bispo Jadson, o Jadson ali que está ali no Rio de Janeiro, que é uma empresa que está avaliada em quase R$ 1 bilhão, fora a Rede Record, fora o Banco Digimais, fora empresas aí em torno aí de mais de 150 empresas diretos e indiretos, sem falar em outros países, como aqui nos Estados Unidos, como em toda a Europa, como no Canadá, investimento em bolsas de valores. Volta e meia, quando se sai boatos assim, o bispo comprou ações de uma empresa tal, de outra empresa tal. Quando você vai fazer uma pesquisa sobre isso, você percebe que naquele período que o bispo Macedo fez aquele investimento, ou que as pessoas dizem que o Macedo investiu naquilo dali, as ações daquelas empresas estão em baixas. Daí ele vai lá e põe o capital que ele tem, lógico, é um capital que ele arrecadou de dízimos e ofertas, a Fogueira Santa e outras coisas que envolvem esse conglomerado de empresa, ele põe esse dinheiro lá, ele recebe o lucro e o lucro fica para ele. O lucro não volta para os cofres da instituição religiosa, que é a galinha dos ovos de ouro do Edir Macedo. Não, fica para ele. Dessa forma, ele arrecada mais dinheiro, ele junta com o que ele já tem de lucro, e investe em outras empresas, e vai investindo, e vai investindo. E cada vez mais o patrimônio do Edir Macedo, com essa conversa fiada de ser o novo Abraão, de ser o novo Moisés, vai ficando cada vez mais rico. Cada vez o Edir Macedo mais rico. E assim também com outros líderes religiosos que copiam os feitos do Edir Macedo e seguem a mesma trilha, enganando, manipulando, inventando campanha disso, tijolinho, bloquinho, rosa ungida, azeite de Israel, que na verdade Israel não é nada, é azeite galo comprado no mercadinho da esquina do seu Luiz ali, do Manuel, do Joãozinho. E assim eles vão se perpetuando, enganando, iludindo, enriquecendo ilicitamente. Essa é a minha opinião. Ilicitamente, de uma forma cruel, de uma forma doentia, que não tem nada a ver com
a vida dos líderes, os grandes homens do passado, da história bíblica. E eles estão aí se perpetuando. Outro ponto que eu quero colocar assim, que até eu anotei aqui, os adeptos dessas denominações, dessas instituições religiosas, se você parar para prestar atenção nas redes sociais dessas pessoas, volta e meia elas estão trocando o nome. Ela põe lá o nome dela e põe lá Abraão junto. Ela põe o nome dela e põe Gideão. Ela põe lá o nome dela e põe Moisés. Ela põe o nome dela e lá como sobrenome ela põe o nome de um herói da fé. Isso daí faz parte da manipulação. Líderes religiosos, os bispos ali já da alta cúpula, que fazem isso, manda as pessoas fazer isso, os pastores fazem, os obreiros fazem, e depois toda a membresia também faz. E isso mexe com a mente da pessoa e põe principalmente dos heróis da fé que sacrificaram alguma coisa como oferta a Deus. Naquela época era válido, era aceito, tinha todo um contexto histórico, todo o contexto dos mandamentos, da lei da Torá. E a pessoa, ela no consciente dela, ela se põe no lugar daquele herói da fé, faz lá a campanha proposta pela instituição, aqui eu comento da Universal, mas isso vale para todas as outras, e a pessoa vai lá acreditando que o que aconteceu com aquele herói da fé vai acontecer com ela, na família dela, no casamento dela, no trabalho, na vida profissional, nos estudos dela, e entra ano, sai ano, não acontece nada. Então está aqui esse comentário que eu faço, eu chamo a sua atenção, você que já saiu da instituição, para não dar o mole de voltar para lá, e você que está lá dentro da instituição, você é um obreiro, você é uma obreira, você é do grupo de evangelização, você é do grupo jovem, você é do Caleb, uma senhorinha do Caleb, um senhor do Caleb. Não se deixe enganar. Você é a Maria, você é o Joaquim, você é o Felipe, você é o Gustavo, você é o Davi, você é o Bernardo, você é você. Você não é nenhum herói da fé da Bíblia. Mesmo que, através da sua fé, você pode tudo. Através da tua fé, você pode conquistar tudo, o impossível. Mas creia em você, creia em Deus. Você não precisa fazer nenhum tipo de barganha com Deus, principalmente baseado na história de algum personagem bíblico, para você fazer algo e Deus assim te abençoar. Sem barganhas com Deus, segue em frente. Você que assistiu esse vídeo até agora, dá o like no vídeo, comenta, fique à vontade para compartilhar, e eu agradeço de coração por você estar assistindo esse vídeo. Graça e paz.